tudo bem com vocês? Eu sou Mel Oliveira e seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, a receitinha de hoje nós vamos fazer uma coxinha muito cremosa, desde a massa até o recheio. Pensa naquela massa bem cremosa, bem sequinha e o recheio bem cremosinho, dos deuses. Eu duvido que você já tenha comido uma coxinha como essa, hein? Então, se você quiser aprender essa receita, vem comigo. Então, os ingredientes do nosso recheio. A gente vai estar utilizando mais ou menos 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Esse aqui eu passei no processador. Caso você não tenha processador, você pode estar desfiando ele bem pequenininho, cortando ele, tá? Vamos estar precisando também de tomate, cebola, cheiro verde. Aqui os temperinhos: alho, páprica doce, colorau, sal, pimenta calabresa e pimenta do reino, tá? Vamos utilizar também 2 colheres de ketchup e 2 colheres bem generosas de requeijão e 2 colheres de sopa de azeite ou óleo. Então vamos ao modo de preparo. Primeiramente nós vamos picar os temperos, tá? O tomate, a cebola. Aqui eu vou colocar tudo no processador. Caso você não tenha processador, a cebola você vai estar ralando a cebola para que não tenha pedaços grandes, tá? Então, caso você tenha processador, você pode colocar e processar tudo. Então, aqui nós temos todos os nossos temperinhos, né, de cebola, tomate e o cheiro verde. Nós vamos triturar. Olha, ficou bem trituradinho, tá? Então, caso você não tenha um processador, rala a cebola e o tomate, o cheiro verde você pica bem pequenininho, tá? Então, vamos continuar. A gente coloca o óleo e o azeite para poder esquentar um pouquinho, tá? E o alho. Nosso alho já fritou, então vamos colocar o nosso frango. Vamos refogando. Vamos colocar todos os nossos temperinhos. O nosso tempero de tomate e cebola que nós trituramos. Olha, bem facinho da gente estar fazendo. Vamos colocar também o ketchup. O sal, gente, vocês vão ajustar de acordo com o paladar de vocês, tá? Então, se vocês provarem aqui e ver que ainda precisa de colocar mais um pouquinho de sal, aí fica a gosto, tá bom? Eu vou dar uma ajustadinha de sal ainda, que ficou um pouquinho sem sal. Então vocês coloquem de acordo com o paladar de vocês, tá? Olha só, gente, tá prontinho o nosso recheio, tá? Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar esse recheio esfriar totalmente antes de eu colocar o requeijão, tá? Nosso recheio já está frio, agora é hora da gente misturar o requeijão, tá? Esse requeijão que eu tô usando é aquele de copinho. Se você quiser aquele requeijão de bisnaga também dá certo, tá? É só para poder dar uma liga, uma cremosidade no nosso recheio, tá? Então, para nossa massa, nós vamos estar utilizando 3 xícaras do caldo do frango que nós cozinhamos, tá? Do peito do frango, não descarte, que a gente vai fazer a nossa massa nele, tá? São 3 xícaras. 3 xícaras também de farinha de trigo, 100 gramas de margarina e 170 gramas de batata, o purezinho de batata. Aqui eu tenho caldo de galinha em pó e aquele em tablete, tá? Pra gente poder dar um gostinho a mais na nossa massa e temperar com salzinho. Caso você não queira colocar o caldo de galinha, você pode estar colocando, ajustando um pouquinho do sal para que a massa tenha um temperinho, tá bom? Uma dica para vocês é o seguinte: tenham sempre em mente, a mesma quantidade de líquido, eu sempre tenho que colocar a mesma quantidade de farinha de trigo, tá? Para que dê o ajuste do tempo, para que a massa tenha o ponto certo. Então, a mesma quantidade de líquido é a mesma quantidade de farinha. Se eu vou usar 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de líquido, 1 xícara de farinha, 1 xícara de milho. Vamos ao modo de preparo. Então, nós vamos colocar na panela as 3 xícaras do nosso caldo de galinha, a margarina, o purê e o nosso
caldo de galinha, tá? E vamos deixar essa massa essa água ferver totalmente. Tem várias receitas de massa de coxinha e essa eu gosto de colocar batata porque a massa fica mais leve, mais crocante. Não fica aquela massa bem maçuda, sabe? Aquela massa pesada. Então a batata, ela nos traz a leveza na massa e também a crocância. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita, hein? Vamos deixar ferver para a gente poder colocar a farinha. Olha, gente, já começou a ferver. Nesse momento da fervura, nós vamos adicionar a farinha de trigo de uma vez, tá? Coloca de uma vez, só joga, vamos lá? Pô! E vamos mexer, tá? Então nós vamos cozinhar essa massa até que ela solte do fundo da panela, tá? Então vamos mexer vigorosamente. Olha, ela fica pesada mesmo, mas vamos continuar a mexer, a misturar. Ainda tem pontinhos de farinha aqui sem misturar, ó. Então vamos mexer, tá? Vamos cozinhar bem essa massa. O segredo de uma coxinha boa é o cozimento da massa. Se você tiver uma colher de pau, né, fica bem mais fácil para você estar mexendo. Então que seja nova, viu, gente, a colher de pau. Não vai usar a colher de pau que você tem aí velha, principalmente se você for fazer para vender, tá? Olha só, nossa massa já cozinhou. Observem, olha, ela soltou totalmente da panela, ó. Então agora nós vamos tirar do fogo. Numa bancada, olha, a gente vai untar com óleo, tá? E vamos colocar a nossa massa nessa pedra. Pode ser mármore, granito, mas a gente tem que resfriar essa massa, tá? Então aqui, ó, a gente espalha a massa. E vamos deixar esfriar para a gente poder continuar a manusear a massa, tá? Olha, nossa massa já esfriou e agora nós vamos dar uma sovadinha na nossa massa, tá? Vamos amassar. Isso ajuda para que a nossa coxinha ela fique bem mais uniforme, bem mais crocante. Então essa etapa da sova, vocês vão sentir bem a diferença na massa. Então a gente vai sovando, olha. Isso resulta numa massa mais cremosa, mais crocante também. Aqui nós já temos a massa sovada. E agora nós vamos começar a modelar as coxinhas, tá? Aí você vai escolher o tamanho que você quer. Eu vou partir assim, que vai facilitar para mim. Se você quiser fazer para vender, você vai pesar para que seja todas do mesmo tamanho. E aqui, ó, eu vou fazer um rolinho. Vou fazer o rolinho e eu vou cortar o tamanho que eu quero que tenha a minha coxinha, tá? Aí, se você for fazer para vender, você pese direitinho para que seja todos do mesmo tamanho, tá? Então, vamos continuar fazendo os rolinhos, ó. Então, agora nós vamos começar a modelar e rechear a nossa coxinha, tá? Eu gosto de começar fazendo uma bolinha com a minha mão, tipo uma conchinha. Eu faço assim, ó, e ela fica uma bolinha. Então, eu tenho duas formas. O primeiro jeito é eu abrir a massa na palma da minha mão, ó, e colocar o recheio, tá? Sempre centralizando o recheio. Feito isso, eu vou fechar, ó, vou fechar e já vou trazer para cá, ó. E já começa a modelar minha coxinha, ó. Ó, feito isso, eu venho aqui, ó, com a palma da minha mão e só vou dar o formato dela, ó. Ó,
E aqui eu tenho uma coxinha modelada, então nós vamos modelar todas as outras pra gente poder empanar, tá? Vamos mais uma, agora uma outra forma. Começo sempre com uma bolinha. E aqui, ó, com os 2 dedos eu vou fazendo uma combuquinha, ó. Aí você vai ver qual o jeito que fica mais fácil pra você, tá? Ó. Eu venho aqui dentro, coloco o recheio e vou fechar, ó. Eu já fecho modelando, ó, tá? Venho aqui, ó. Então, são essas 2 formas de modelar que nós temos, tá? As nossas coxinhas já estão todas modeladas e agora nós vamos empanar as coxinhas para poder fritar. Aqui eu tenho farinha de rosca e ovo inteiro, tá? Então, você vai bater o ovo inteiro para a gente poder estar empanando as coxinhas. Eu vou pegar o ovo, vou passar na minha mão e simplesmente eu vou passar, ó, bem de levezinho na coxinha, olha. Não vamos colocar muito para que a fritura não fique suja, só a mão sujinha, olha, de claro, vamos colocar aqui, ó. Ó, tá? Então assim a gente já tá com a nossa coxinha empanada. Todas as coxinhas já empanadas, agora nós vamos levar para fritar. Então agora para fritar, nós vamos fritar com óleo de soja, tá? Aí vamos colocar mais ou menos 1 litro de óleo, mais ou menos 900 ml de óleo. A coxinha tem que ficar bem submersa no óleo, tá? Nós vamos esperar esse óleo aquecer, chegar numa temperatura de 170 graus mais ou menos, para que a nossa coxinha frite bem direitinho. Nosso óleo já aqueceu, então agora nós vamos colocar as coxinhas para fritar. Nunca coloque mais que 4 coxinhas, tá? Para que o óleo não esfrie muito. Ó. A cor você vai definir qual a cor que você quer. Se quer mais branquinho, mais moreninha. Ó. Aqui eu vou colocar numa grade para ela poder escorrer o óleo. Caso você não tenha, você pode colocar num papel toalha. Gente, olha só a cremosidade desse recheio, dessa massa perfeita, né? Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para que você receba todas as outras novidades do canal. Compartilha e deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E se você fizer essa receita, não esquece de postar aqui, hein? Um beijo e até a próxima receita!